Bom, agora vamos falar de saúde e qualidade de vida aqui no Jornal da Tribuna, com uma novidade. A partir de hoje você vai ver todas as terças-feiras aqui no Jornal da Tribuna, primeira edição, o Dr. Rubens Amaral. É ele que dá dicas importantes para você todos os sábados no programa Ver Bem. Agora também estará aqui com a gente para falar sobre prevenção de doenças, tirar dúvidas, dar orientações para a gente ter uma vida mais saudável. Boa tarde, doutor Rubens. Boa tarde. Vanessa. Vamos Boa sentar, tarde, fique à Tony. vontade aqui no nosso estúdio, por favor. Muito Seja obrigado. bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, o primeiro assunto que a gente vai discutir hoje aqui na sua estreia é sobre uma doença perigosa e silenciosa que é a hipertensão, conhecida como pressão alta. Doutor, antes se pensava que essa era uma doença específica para pessoas com uma idade mais avançada, mas essa realidade já vem mudando já há algum tempo, não é isso? Com certeza, hipertensão hoje começa na infância, né? Cerca de 8% das nossas crianças já apresentam hipertensão arterial. E isso está muito relacionado ao aumento da obesidade infantil. Na medida que a gente vai envelhecendo, a hipertensão aparece mais nas comunidades. Quando a gente pensa na população de 18 em diante, 33% da população brasileira tem hipertensão arterial. Se a gente caminha para faixas etárias acima de 50 anos de idade, cerca de 50% da população tem pressão alta. Acima de 80 anos, 75% das pessoas têm pressão alta. Ou seja, hipertensão é uma doença que acompanha a evolução da nossa idade. Bom, agora eu gostaria que o senhor explicasse para a gente entender melhor, doutor, o que é que acontece no organismo de uma pessoa hipertensa? Muito bem. A hipertensão arterial, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, ela é uma doença do sistema arterial e não do coração. A pressão arterial, aqui nós temos aqui um vaso, né? Este vaso, o sangue corre por este vaso fica doente, ele se estreita. Na medida que esse vaso se estreita, diminui, a pressão arterial, ou seja, a pressão de circulação do sangue aumenta, fazendo com que o coração se canse de enviar, de bombear sangue para uma artéria que está entupida, uma artéria que está estreitada. Isto é hipertensão arterial, ou seja, uma doença das artérias e não do coração. O coração sofre as consequências do estreitamento das artérias. E as pessoas fazem essa confusão, né? Doença do coração, na verdade... Na verdade, se você tem hipertensão arterial, você não tem uma doença do coração. Mas se você não tratar a hipertensão arterial, você pode vir a ter uma doença do coração. Eu gostaria de saber, doutor, se a hipertensão é hereditária, se isso passa de pais para filhos. Hipertensão arterial tem um aspecto genético forte. 5% de chance você pode ser hipertenso se você não tiver os seus pais hipertensos. Você tem 25% de chance de ser um hipertenso se você tiver um dos seus progenitores, o pai ou a mãe, hipertenso. E você tem 50% de chance de ser hipertenso se você tem os dois pais hipertensos. Mas olhe, você pode mudar a sua genética com os hábitos saudáveis, dieta adequada, muita atividade física e pouco estresse. Bom, então a pessoa que já tem aí pai, mãe com hipertensão deve fazer um acompanhamento, realmente procurar investigar, né, doutor? É importante também. Essa pessoa que tem hipertensão, tem genética, tem hereditariedade para hipertensão arterial, essa deve medir a pressão arterial frequentemente, porque a tendência dela é isso se manifestar, especialmente se ela não tiver hábitos adequados. Agora, e quanto aos números, doutor, a pressão ideal? 12/8? 12/8 é uma pressão maravilhosa, né? É o ideal. A gente chama de pressão de 12/8, 120/80, uma pressão arterial ótima. 120/80, 12/8. Ótima. Os consensos chamam isso de pressão arterial ótima. Aquela que já está num risco. 12/8, não, é pressão boa. Não, aqui já está num risco. Aqui está num risco, é acima de 14/9. Acima de 14/9. 14/9 ou mais, aí é risco, isso. Bom, a gente tem também uma relação entre mínima e máxima. Existe uma relação do que é perigoso, se a máxima está mais alta, se a mínima está mais baixa? Normalmente há uma diferença de 4 ou de 40 milímetros, ou seja, você tem 12/8, ou seja, você tem 4 de diferença. 13/8, você tem 5 de diferença. É por aí. Normalmente é isso que tem que acontecer. Agora, esses aparelhos que geralmente as pessoas compram, a gente tem até aqui Temos um aqui um visualizar. exemplo.
Eles são funcionais? Realmente a pessoa tem uma ideia correta de como está a pressão? A gente recomenda, viu, Vanessa, que as pessoas meçam a pressão arterial em casa, porque é em casa onde elas vivem, onde elas estão, quer dizer, é o ambiente delas. Medida, às vezes, no consultório... O médico assusta, né, doutor? Assusta, o médico assusta. É o efeito do avental branco. Então, medir em casa é muito bom. Que ela leve para o médico as medidas que ela fez em casa. Como é que seria o jeito correto de usar? Medir corretamente. Por exemplo, esse aparelho que você tem aqui é um aparelho de pulso. Ele é bom? É bom. Tem algumas recomendações que precisam ser seguidas e vem no manual. Você deve colocá-lo corretamente no braço. E sempre, quando medir, levar o braço à altura do coração. Se estiver baixo, não adianta. Doutor. Se estiver mais baixo, a pressão vai dar mais alta. É sempre alta. Esse é um detalhe importante, a altura do coração. Agora, Obrigado. doutor, além de remédios, é importante também que a alimentação seja bem balanceada, né? A alimentação faz toda a diferença, Vanessa. Tony, é com a alimentação que a gente consegue ajudar com que os remédios de hipertensão façam mais efeito. Então, a pessoa deve ter uma alimentação balanceada. E isso é muito importante para reduzir pressão, especialmente não adicionar sal à mesa. O sal, qual é a quantidade, doutor, diária? Sal, no máximo, 6 gramas. O brasileiro come 12 gramas de sal. Nós estamos comendo muito sal. 6 gramas bastam para o nosso organismo funcionar bem.